Além da estrutura de repetição while, a gente tem uma outra estrutura que a gente utiliza bastante quando a gente fala de JavaScript, que é a for, a estrutura forin do Python, né? Então, vamos pensar aqui, ó, diferente da estrutura while, a gente precisa definir, né, os parâmetros de início e término para que essa estrutura venha a funcionar corretamente, né? A gente costuma falar nas outras linguagens que a estrutura while e do while, né, elas são estruturas interativas, ou seja, o usuário ele pode modificar, né, toda a iteração dessa estrutura de acordo com uma opção que a gente permite com que ele informe de valores. Diferente da estrutura for. A estrutura for a gente já delimita qual vai ser o ciclo de vida de execução dela, né? Ou seja, vamos pensar que eu tenho um array aqui de produtos, uma lista de produtos. E nessa lista eu passo que eu tenho maçã, eu tenho, deixa eu aumentar aqui, abacaxi, limão, laranja, dentre outros produtos, perfeito? Então eu tenho essa lista e eu quero demonstrar esses valores. Se a gente fosse pensar na estrutura while, a gente faria dessa forma. Então, enquanto... E aí a gente precisaria de uma outra variável, né, para fazer esse controle, porque ó, aqui a gente tem os produtos, né? Então a gente precisaria de um contador. E aí a gente pegaria o tamanho dessa lista e iria checando, né, aqui dentro. Então a gente poderia vir aqui, ó, enquanto o contador for menor que o tamanho, né, dessa lista, então tamanho de produtos, ele simplesmente ia dar um print em produtos, só que aqui eu teria que especificar, né, o meu contador, perfeito? E aqui eu inicio o contador. Então a gente já vai, nas próximas aulas, entender como funcionam as listas, as tuplas, né? Mas para entendimento dessa estrutura de repetição, a gente trabalharia dessa forma, né? E aqui eu daria um contador mais, ou mais igual a 1, perfeito? Então, se eu executar esse código agora, então eu vou executar aqui, vou dar um py de aula1.py, perfeito? Então, se eu for executar, olha que interessante, ele percorreu toda essa estrutura, né, com a estrutura while. Mas a gente consegue utilizar uma outra estrutura também de repetição para fazer esse mesmo processo, perfeito? Então a gente acabou de ver que a estrutura while funciona muito bem para esse tipo de cenário, mas a gente tem uma outra estrutura para fazer isso, perfeito? Que é a estrutura for. Então, em vez de while, eu venho aqui for, eu defino uma variável de iteração, ou seja, para cada ciclo eu vou utilizar essa variável, né? Então, vamos dizer produto ou fruta, né? Vamos colocar fruta em produtos. Agora, se eu vier aqui no print, eu não preciso especificar a posição desse meu elemento, e sim somente colocar fruta. Porque, ó, vamos só executar esse nosso programinha. Ele fez a mesma ação do outro, mas de forma simplificada. Por quê? Nessa estrutura fora, o que ele está fazendo? Eu vou pegar essa minha lista de produtos, vou percorrer ela e para cada iteração eu vou atribuir o valor de cada posição para esse meu iterador aqui, fruta. Ou seja, a cada ciclo de execução, esse fruta vai recebendo o valor de cada posição da minha lista. Então, essa é uma outra estrutura que a gente acaba utilizando bastante quando a gente fala em Python para trabalhar com listas. Porque ela é mais simples. Se a gente for analisar a estrutura while, a gente precisava trabalhar com mais linhas, né, para executar uma determinada função, e a gente tinha que ter um contador para ter o controle da execução dessa estrutura. Aqui não, ela já faz todo esse processo para a gente. Então,
a gente passa o for, ou seja, para cada item de meus produtos, eu vou atribuir para frutas. Então, aqui, ó, cada iteração, ele vai passando, né, a cada passo, né, ele vai atribuindo esse valor para a fruta e a gente consegue fazer esse controle. Então, diferente da estrutura while, eu não preciso passar o index, né, a posição de cada elemento. E simplesmente ele já está atribuindo esse elemento para minha variável fruta e ele vai fazer todo esse processo de iteração. Então, além do while, a gente tem o for-in. O for-in ele permite que a gente percorra, né, todos os elementos da minha lista de forma simples e sem nenhuma complicação, e com menos linhas de código. Então, vimos aqui um exemplo de lista. Então, fiquem tranquilos que a gente não viu lista ainda, só foi para um exemplo, mas nas próximas aulas a gente vai começar a utilizar principalmente essa estrutura for para entender listas, entender tuplas, entender dicionários, para evoluir cada vez mais o nosso entendimento com a linguagem Python.